Depois de 5 dias de tiroteios na Rocinha, as autoridades federais reagiram com propostas conhecidas, mas nunca praticadas, para enfrentar a criminalidade que age dentro e fora de presídios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu pela manhã a portas fechadas com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e pediu a criação de uma força-tarefa nos moldes da Lava Jato, só que dedicada ao Rio de Janeiro. Raquel Dodge pediu para o ministro formalizar a proposta. E o ministro afirmou que, no encontro, os dois também trataram sobre segurança em presídios e como a comunicação dos presos precisa de mais controle. O contato entre o criminoso, o chefe da gangue, com seus familiares, livremente, com seus advogados, livremente, faz com que o crime organizado, que também dispõe hoje lá dentro de celulares, ele consiga comandar de dentro da prisão, que se transforma no home office do crime organizado. O ministro disse que conversou com a Procuradora-Geral sobre a necessidade de parlatórios nos presídios federais. Eu venho pedindo uma legislação para acabar com isso. Vocês conhecem nos filmes, todo mundo vê o parlatório, onde está lá o vidro, tem o telefone de um lado, o telefone de um outro, e tudo aquilo é registrado. Eu tenho encontrado uma enorme resistência com relação a essa ideia. Mas se nós não interrompermos a comunicação do comando do crime que está preso com o comando do crime, aliás, com o crime que está nas ruas, eu inclusive conversava com a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e ela deu uma sugestão que eu acho que nós temos que imediatamente aceitar. Começar a colocar os parlatórios dentro das penitenciárias e presídios federais. A polícia diz que a invasão da Rocinha no último fim de semana foi ordenada de dentro da cadeia por Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, está no Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, diz que a Ordem dos Advogados do Brasil é contra qualquer possibilidade de violação do sigilo da conversa entre advogado e cliente. Ele disse que o sigilo é a essência do Estado Democrático de Direito e que não há solução para o combate ao crime e à criminalidade fora da lei. A segurança pública é, em boa parte, responsabilidade dos estados. As polícias são subordinadas a governos estaduais. Mas em casos extremos, como o que vive o Rio, há várias medidas federais que podem ser tomadas. O Jornal Nacional questionou as autoridades. O Ministério da Justiça disse que equipes da Força Nacional estão apoiando órgãos locais no Complexo Chapadão e Pedreira, Avenida Brasil e Arco Metropolitano. Já a Polícia Rodoviária Federal está atuando com reforço nas rodovias de acesso ao Rio. E a Polícia Federal investiga o crime organizado. Ao G1, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoyen, disse que com militares os problemas do Rio são anestesiados, mas não há solução eficaz já. E que o governo federal não vai mudar a estratégia das operações realizadas no Rio de Janeiro em razão dos confrontos entre policiais e criminosos na favela da Rocinha, que levaram as Forças Armadas a fazer um cerco à comunidade. O Congresso tem uma fila de propostas de combate à violência. No mês passado, a Câmara aprovou um projeto que torna crime hediondo a posse, o porte, o tráfico e o comércio ilegal de fuzil, metralhadora. O texto vai ter que voltar ao Senado porque sofreu mudanças na Câmara. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que junto com uma comissão de senadores está identificando e selecionando projetos na área de segurança pública e combate ao crime organizado em condições de serem votados e aprovados rapidamente. Já na próxima semana, Eunício Oliveira disse que acredita que poderá apresentar 20 iniciativas. O coordenador da bancada do Rio de Janeiro na Câmara, Hugo Leal, do PSB, disse que a violência é assunto constante na bancada. Mas até agora, pouco passou do debate. Ele defende a intervenção federal como solução para o Rio. O artigo 34 da Constituição trata de intervenção para se manter a integridade nacional ou encerrar grave comprometimento da ordem pública. Também para assegurar o regime democrático, os direitos da pessoa humana e outros. O artigo 36 prevê que a Procuradoria-Geral da República possa pedir intervenção e, neste caso, deve ser autorizada por decisão do Supremo Tribunal Federal. No Supremo, esse pedido seria julgado em plenário. E se fosse aprovado, o decreto de intervenção teria que trazer o prazo da medida e, se houvesse necessidade, o nome de um interventor. Há previsão de que o Congresso aprove a medida em até 24 horas.
O último pedido de intervenção federal que chegou ao Supremo foi justamente da Procuradoria-Geral da República no Rio de Janeiro, por causa do afastamento de quase todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O pedido foi específico para viabilizar a atuação do TCE no Estado. O ex-presidente do Supremo, Sidney Sanches, defende o reforço do Exército no Rio. Ele disse que a disputa entre os criminosos e a polícia é desigual. O Estado está entregue ao crime organizado. E não é só o Rio de Janeiro que está, mas o Rio de Janeiro é mais acentuado, porque os marginais se escondem no morro com armas pesadíssimas, enquanto os policiais militares sobem com armas inofensivas quase. A disputa é desigual. É por isso que é preciso o Exército. E o Exército tem meios. Em princípio, deve apenas atuar, possibilitando a atuação da segurança pública, dando mais possibilidade da segurança pública atuar. Mas, fora disso, na pior das hipóteses, eu acho que ele pode até intervir diretamente, enfrentando os marginais. Porque se não for assim, de que é que adianta as Forças Armadas terem contornado todo o morro e os policiais continuarem sendo mortos lá no conflito com os marginais?